Sábado do descanso do Pai, do Altíssimo. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho do outro Deus, né? Aquele que ele quer tomar o lugar do nosso pai Yahweh, né? Talvez vocês estão vendo essa figura aí, ó. Essa figura que é a serpente emplumada, Quetzalcoatl, o deus dos astecas. Os astecas criam nessa serpente emplumada. E a gente vai trazer hoje, mais uma vez, né, para todos vocês que estão acompanhando o canal DRM, né, nós vamos trazer informações sobre Terron. Quem é Terron? E por que que os evangélicos não conhecem Terron? Por que que os católicos não conhecem Terron? Por que que alguns espíritas não conhecem Terron? E por que que esse nome Terron é ocultado das escrituras? Terron quer dizer em hebraico abismo. O Deus do abismo, a força do mal, a força das trevas. A materialização da antimatéria. Isso é muito sério. Essa serpente emplumada que aqui está, ela enganou, levando os astecas à destruição e prometendo ao grande rei Montezuma que ele seria o grande rei das Américas, né? A ganância apesar de não ser dessa forma, mas é a ganância desse ser chamado Terron. Ele também tem outro aspecto. Um dos aspectos dele é esse aqui, ó. Ah, tá. Essa daqui é a Iemanjá. Vocês conhecem a Iemanjá, rainha do mar? Vocês conhecem? Iemanjá é a rainha do mar. No dia 1º de janeiro, as pessoas vão pular as 7 ondinhas lá no mar de Copacabana e fazer pedido e jogar flores ao mar para Iemanjá. Essa também é outra faceta do Terron. Ele também se disfarça em Iemanjá. Hoje nós vamos ler esse livro aqui, ó. O escritor desse livro, tá vendo esse livro aqui? Apocalipse, a Batalha do Apocalipse. Gente, são quatro livros, né? Uma saga. Eduardo Spohr, ele é um romancista, tá, gente? E como nosso canal é de livros apócrifos, hoje eu vou ler o quarto livro dessa saga aqui, Apocalipse e a Batalha dos Anjos. Então eu vou dar algumas informações para você referente a Terron, que ele passou aqui só que na forma mitológica, né? Terron também é a forma mitológica. A história de Terron nós já contamos ela inúmeras vezes, mas vamos contar novamente para todos vocês a história dessa deusa, essa deusa aqui, ó, essa deusa que na verdade não é deusa, é um ser andrógeno, é um ser andrógeno, é mais ou menos assim. Ele é uma forma, ele é sem forma. Esse Deus, ele é sem forma. O Pai Yahweh colocou uma forma nele de serpente beliscosa para identificar esse ser. Esse ser estava nos primórdios. Esse ser, eu vou ler para vocês o que o Eduardo colocou no livro, mas eu quero que vocês se atenham a essas imagens. Teve um filme chamado Alien, o Oitavo Passageiro. Agora vocês vão entender que a ficção, ela imita a arte, a vida. A ficção imita a vida. Tá vendo essa... Não sei se vocês se lembram desse filme aqui. Esse filme aqui chamado O Oitavo Passageiro. Deixa eu me diminuir aqui. O Oitavo Passageiro. Esse filme aqui foi muito famoso, né? Foi muito famoso. Esse filme Alien, O Oitavo Passageiro, mostra um ovo verde. Então, todos esses ensinamentos, esses filmes vindo de Hollywood sempre mostra que existe algo inexplicável dentro da Bíblia. E esse algo inexplicável está ali logo no primeiro capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis. Você tem que entender que Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, Moisés
já tinha ouvido histórias e mais histórias de muita gente. E a história não começa com o povo hebreu, tá, gente? O povo hebreu foi uma sucessão, veio depois. O povo hebreu, por eles terem inventado a escrita para o mundo, os escribas, então eles contaram a história segundo a ideia deles, do povo hebreu. Mas a gente tem que entender que o povo hebreu é oriundo da Babilônia. Porque Abraão era da Babilônia. Abraão era filho de Terá, da terra de Ur dos caldeus. E o que isso tem a ver com esse ovo aí, gente? Vê se você vai me entender. Eu acho que eu vou falar claro para você. Iarro nos fez. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não é isso? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ok? Esse ser que eles chamam de Ali, esse ser chamado Terron, ou a deusa das águas prímivas, ou esse ser que é andrógeno, ele colocou dentro da matrix chamada Adão e Eva, ele colocou dentro dessa matrix, ele colocou a sua criação. Que isso, Denilson? É um pouco complicado o que eu vou falar aqui para vocês. Ele colocou a sua criação. Existem, aí vocês vão ficar assustados, existem seres humanos que não são humanos. É isso que eu estou dizendo para você. Porque esse ser chamado Terron é o mesmo que se chama Yahvé, é o mesmo que chama-se Elohim, é o mesmo que se chama-se El Shaddai, é o mesmo que se chama Jeová. Ele tem vários nomes, ele usa vários nomes porque ele quer a divindade de Iarro. Iarro não precisa dizer quem é. Já Terron, ele tem que dizer quem ele é. Por isso que Yahushua se manifestou e ele falou assim: eu vim para desfazer as obras do mal. Então ele veio, inclusive ele chamou em um discurso dele os escribas e os fariseus de raça de víboras. Raça de víboras. É, meus amigos. Essa é a foto. Ela, essa mulher aqui, o filme conta o seguinte, eu vou dar um spoiler aqui do filme rapidinho. O primeiro filme conta que eles foram a um planeta, eles chegaram num planeta onde tinha uma base. E nessa base, todo mundo desapareceu nessa base. E eles estavam ali para fazer pesquisa, porque eles queriam arrumar uma arma de guerra, ou uma arma de batalha, no filme, para trazer para a Terra. Aí o que aconteceu? Ela e toda a equipe foram abduzidas. Eu vou falar a palavra abduzida para vocês entenderem. Eles foram usados como cobaia. E ela, a serpente, lembra-se que tudo está coligado a isso, colocou um embrião dentro dela. E ela trouxe para a Terra, um ser chamado Aliens, que é o filme. E aí você veja o filme, que você vai entender direitinho o que eu estou dizendo para você. Aí você começa, porque a vida imita a arte imita a vida. Essa história, não, se você ver o filme, você vai ver que essa história tem semelhança com Adão e Eva. Como se uma semente do mal fosse colocada na linhagem de Adão e Eva. Tanto é que o Pai, no dilúvio, exterminou todos os seres humanos. Ali foi a ordem de Iarro mesmo. Não foi Terron não, foi a ordem de Iarro direto. Para acabar. Mas ele poupou uma família, e essa família tinha um camarada lá que tinha um embrião igual ao do filme. Dado essa explicação, nós vamos agora mostrar mais algumas imagens, né? Essa imagem é fortíssima. Ela mostra no filme esse ser aqui babando. É um ser feio mesmo, porque Terron é feio, é horroroso. Terron é a morte, gente. Terron, ele é a morte.
A morte não é Iarro. Iarro é a vida. Iarro criou a vida. Iarro criou seres para viver eternamente, seres eternos. Porém, na quebra do contrato com o Pai, o homem foi testado, o Adão foi testado, e o Adão não passou. E esse ser chamado Terron, o dono da terra, por isso que esse nome é chamado terra, para o Pai isso aqui é o jardim do Éden, mas para esse ser é a terra. E a terra é dele. Ele não aceita e não admite, porque essa terra que nós estamos pisando agora era a tampa do abismo. O abismo deu vida a esse ser chamado Terron. E esse ser, nas águas abissais, dentro do universo, ele está confrontando o Pai A, que é o Criador das águas celestiais. O Pai está nas águas celestiais e esse ser aqui, ó, ele está nas águas abissais. Está vendo esse ser aqui? Ele está na água abissal e ele tem poder. O poder dele está na magia e na força da energia das trevas. O poder das trevas nenhum bruxo conhece, gente. Ninguém conhece o poder das trevas a não ser o nosso Pai Iarro. O nosso Pai conhece o poder das trevas. É assustador essa imagem. Mas é para você se assustar mesmo, porque ela é mais horrenda do que isso. De onde esses camaradas tiraram esses bonecos para fazer esse filme? Vocês sabem de onde é? Hein? Então o Terron é o Deus que a igreja evangélica não conhece. Aqui não tem como expulsar demônio. Esse ser chamado Terron, que é um Deus, ele também, parece que loucura, né? Ele também perturba os anjos caídos. Porque tem anjos caídos que não faz a vontade dele. Não faz a vontade do Pai e não faz a vontade dele e não segue a Lúcifer. Que isso, Denilson? É mesmo? É, gente. E mais, esse ser atormenta os demônios. Esse ser aqui, ó, atormenta os demônios. E quem são os demônios? Olha, você vai começando a entender esse troço todo aí. Os demônios são filhos dos anjos caídos, né, os sentinelas, que foram justamente criados para combater esse ser. Vocês vão ver isso. Daqui a pouquinho eu vou ler para você esse livro aqui, ó, A Batalha do Apocalipse. Olha, se você ainda não leu, leia esse livro, que você vai entender bastante coisa, vai entender muitas coisas, saindo do lado da religião, porque a religião, todo mundo está na religião. A religião é uma forma de te enganar. Por esse ser que criou essa magia chamada religião. Esse ser está acima do Lúcifer, tá, gente? Ele está acima do Lúcifer. É isso que eu estou falando para vocês. Ele está muito acima do Lúcifer, muito. Ele é um Deus. Olha ele aí. Serpente plumada. Isso aqui isso aqui são os astecas que faziam esse tipo de ritual adorando a Quartzoa, que é a serpente plumada. Depois vocês pesquisam que vocês vão ficar impressionados com as informações. O ritual que eles fazem, né? O ritual que eles fazem. Vamos lá. Vamos agora ao livro. Vou entrar aqui na minha galeria aqui. E deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar para vocês o livro. Vamos para o livro, que o livro é importante a gente passar para vocês o que eu vou ler para vocês. Vamos lá? Só um instantezinho. Hoje é sábado, tá, pessoal? Eu quero agradecer a todos vocês. O nome é Filho do Éden. Filho do Éden 4. Esse aqui são 4. Esse livro é escrito pelo Eduardo Spohr. Tá vendo, gente? Esse é o 1. E esse que os senhores vão ler comigo é o 4. Eu prometo aos senhores que eu farei outros vídeos desse vídeo aqui para você entender bem a história. Hoje eu vou falar só um pouquinho sobre Terron, o outro Deus, para você entender. Eu comecei falando lá e agora vamos para o livro, gente. Vamos lá. Vamos para o livro. Esse livro tem a apresentação do plano celestial, que são as 7 castas angélicas, os 7 céus. Não tem 7 céus não, tá? Tem 13. O 12º representando as 12 tribos
e um representando a tribo feminina, que é a tribo de Diná. É onde está o nosso pai. O nosso pai está no 13º céu. Mas isso é uma história também para a gente contar em outros vídeos. Aí tem os 7 céus, os arcanjos, personagens e os manuscritos sagrados dos Malakins, que são um tipo de seres celestiais, que nós chamamos de anjo. Que a palavra anjo, ela não existe no hebraico, gente, por causa da letra J. A letra J é inexistente no hebraico antigo, arcaico. Você sabia disso? Ela é inexistente. Aí tem a parte 1, crepúsculo dos deuses, né? Paraíso terrestre, brincando com fogo, fruto proibido nos portão de Valaya. Esse livro ele mistura mitologia com ficção e com realidade. Foi escrito por um romancista. Mas daí a gente pode pegar umas informações importantes, tá, pessoal? O livro mais importante, por enquanto, para a gente são as escrituras sagradas, a Bíblia, mesmo ela transliterada e mexida. Daí vem o índice dele, né? E aqui vem, gente, ó. Aqui vem, eu vou passar aqui vem as informações que eu quero passar para você. Vamos lá, vamos para a informação que é mais importante, tá bom? Perdão, tô um bicho no meu nariz aqui agora. Tudo acontece ao vivo, né? Olha aí, ó. Olha aqui que eu vou aumentar para você ter uma noção. Olha aí, ó. Tá vendo aqui? Ele dá uma informação pra gente que o nome dos seres angelicais. Não existe só um anjo só não. O pai, quando ele fez, e aí vocês vão, se vocês lerem esse livro, vocês vão começar a entender muita coisa do que aconteceu antes da criação da Terra. E por que nós não é dado isso? Por que a Igreja Católica não revelou isso e a Igreja Evangélica nem sabe disso? Não passa nem na cabeça de pastores, né? Eles jamais vão falar. Sabe o que eles vão falar para você? Isso aqui é uma história, é ficção, é o diabo para enganar as pessoas. Mas presta atenção nisso aqui, que é importante, ó. Querubins, você já ouviu falar dos anjos querubins, não já? Eles são anjos guerreiros, seus poderes são baseados, os seus poderes são baseados em força e percepção, furtividade e rapidez. Esses são os querubins, eles são guerreiros, eles são anjos para brigar. Existe batalha espiritual? Sim, gente. Existe batalha espiritual. Existe batalha. Essa palavra de batalha, ela não vem daqui da Terra. Ela veio lá das guerras primordiais, ou dos confrontos primordiais. Serafins. Quem são os serafins? Aí os serafins, eles são nobres, políticos, burocrata, mestre na persuasão e na manipulação da mente. Serafins. Então eles são os que têm lábias, os que conseguem, através dos livros, através da ciência explicada, manipular a mente das pessoas. Então esses anjos, existem os da parte de Yarro, os que não seguiram a Samael, Lúcifer e Aterron, e existe aqueles que seguiram, mas são a mesma, tá entendendo? Eles têm uma classe, mas eles se dividiram essa classe. Uma parte seguiu, os mais fortes, os mais poderosos seguiram ao líder chamado Samael, o Lúcifer, o Enki, o Gadriel, o Terron, que eles não sabem que era o Terron que estava por trás de Gadriel, ou do Lúcifer, e eles caíram. Os Elohins, que a gente tanto fala, que as pessoas falam assim, o Elohim, Elohim. Os Elohins também são anjos. Eles vivem num plano físico, olha aí, ó, disfarçado de seres humanos. Os Elohins vivem num plano físico disfarçado de seres humanos. Hábeis em se adaptar a etnias e a grupos sociais. Tá vendo aí? O Elohim vive no plano físico e eles são hábeis em se adaptar. Ou seja, não sei se vocês já viram mendigos, aqui no Rio de Janeiro tem bastante. Eu sempre falo isso por aí. Mendigos que passam pela rua e você não sabe de onde esse cara veio, não sabe onde ele mora.
eles não falam com ninguém, as pessoas não dão valor para eles. Não são todos, tá, pessoal? Por favor. Senão você pensa que todo mendigo é um anjo caído. Não, é um Elohim, não é. O Elohim, ele se disfarça em criança, em velho. Ele não pode se meter no plano da terra, ele não pode interferir no plano da terra. Vocês entenderam? Eles não podem interferir no plano terrestre. E eles não interferem. Por isso que às vezes eles passam e não falam nada. Não ataca você, não briga contigo, você só se assusta com eles, mas eles também não se metem com você. Mas se você estiver em conexão com o Pai, mentalmente, eles vão olhar para você. Porque eles vão ver a luz do Pai em você. Olha só que coisa interessante, né? Os ofanis, anjos da guarda. Você já ouviu falar de anjo da guarda, que a Igreja Católica fala, né? São os seres bondosos que vagam no plano astral ajudando os seres humanos carismáticos. São capazes de controlar as emoções. Anjo da guarda, os anjos que acompanham os seres humanos. Rasmalins, torturadores. Então, Denilson, tem anjo que tortura? Isso, esses anjos torturam os seres das trevas, os espíritos e as trevas. O Pai deu esse poder para eles. Os Ixins, celestiais responsáveis por governar as forças elementais do fogo, da terra, da água e do ar. Eles provocam tsunamis, terremotos. E esses Ixins ensinou as tecnologias para os homens. Os caídos dessas classes aí ensinou essa tecnologia para os homens criar terremoto, criar chuva, criar, sabe? O homem mexer naquilo que o Pai não deu autonomia para o homem mexer. E por último, os Malaxins. Sua missão é estudar o universo, a humanidade e moldar-se ao tempo e ao espaço. Dado essa informação, nós vamos agora... Tem aí o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, o quarto céu, o quinto céu, o sexto céu e o sétimo céu. Tudo isso acima da gente, tá? O primeiro céu é o que chama de Tártaro, é o que chamam de Geema, o local um abaixo antes do abismo insondável. Na Terra, isso é na Terra, gente. Isso é abaixo da Terra. Por isso que a gente fala que a Terra é oca. Ela é habitada no seu subsolo por seres que você jamais... Eles não vêm para a superfície porque eles são das trevas. A luz da eletricidade que está sobre a Terra, o domo que protege a Terra, né? Aquilo que nós chamamos de... aquilo que protege a Terra, que produz eletricidade, que é o plasma, ele não permite que esses seres das trevas venham para a superfície. E aí, gente, quando eles vierem, que o plasma, o domo vai ser desligado. Porque o Pai juntará todas as dimensões, acabará o tempo. Viveremos em um estado do espírito e da matéria. E aí, nós veremos o mundo como ele é. Por enquanto, nós estamos vendo uma visão holográfica. Quando você olha para o céu azul, aquilo é uma holografia. Você já ouviu falar de holografia? É o que eles chamam dos projetos Blue Beam. Denilson, quanta informação você está dando, cara? Pessoal, são muitas informações que a gente está dando e tem mais informações que eu ainda não sei. E o que eu gostaria muito de falar para vocês. E esses caras já estudou isso aí tudo aí, ó. Vamos passar para onde eu quero falar sobre Terron. Ele começa falando assim, olha só. Vamos pegar aqui, já passamos essa parte toda aqui. No princípio, olha aí, isso aqui foi retirado de manuscrito, tá, pessoal? No princípio, não havia nada. Então, antes de tudo existir, não havia absolutamente nada. Você quer conhecer Terron, agora você vai saber o que é. No princípio não havia nada, apenas o caos, a desordem, havia só desordem. E quem o governava, o caos, a desordem, era o Terron. Os senhores estão entendendo o que eu estou te falando? O Terron governava tudo na desordem. Aí, a suprema força da escuridão e das trevas. O Terron é a suprema força da escuridão e das trevas. Se você fecha os seus olhos,
Você que não tem a presença de Yahweh na sua vida. Feche os seus olhos, experimenta fechar seus olhos. Olha, isso é muito forte, tá, pessoal? Peço que vocês estejam preparados para isso aí. E imagina se você não existisse aqui na Terra. Imagina se não tivesse seu pai, sua mãe, se não tivesse TV. Se isso que você está vendo nunca existiu. Vai dar um vazio na sua vida, um caos. Vai ser uma treva na sua vida. Você não vai entender. Isso dá medo. E o medo é o fruto desse ser chamado Terron. Como a fé e a confiança é de Yahweh, o medo é de Terron. O medo é de Terron. Vamos lá. Estamos com 25 minutos. Vou ser bem sucinto para a gente poder terminar esse vídeo bem e vocês entenderem, transmitirem esse vídeo para as pessoas que estão começando agora seguindo Yahushua e não conhecem essa história. Yahushua foi criada a partir da criação do planeta que eles chamam de Terra. Ele criou, o primeiro ser com alma foi Yahushua. Criou depois de ter criado todas as classes de anjos, tá bom, pessoal? De seres celestiais, aquela que eu falei para vocês lá em cima. Yahushua veio por último, por isso que os últimos serão os primeiros. Porque Yahushua é a essência do Criador, é a alma do Criador, o homem que o Criador fez, porque ele estava insatisfeito com as criações que deram lugar à escuridão, ao abismo, às trevas. O Espírito de Deus, ou o Espírito de Yahweh, ele pairava sobre a face do abismo. Então o abismo tem uma face. E o Espírito do Pai pairava sobre a face do abismo, reunido em si tudo que era justo. Então tudo que é justo, correto, limpo, de ordem, santo, né? Entre aspas. Que essa palavra santo não existe, vou trocar essa palavra. Tudo que era justo estava em Yahweh, que pairava sobre a imensidão das trevas, porque é muito grande, gente. É enorme. É quase... é o que nós chamamos de infinito. Infinito. Então, só o Pai, dentro da imensidão das trevas, o Pai... Você está imaginando? Aquela imensidão de trevas, trevas que não acabava mais, e uma luz pairava sobre a face das trevas. Olha que coisa linda. Reunindo em si tudo o que era justo, o que era bom, o que era certo e luminoso. Bom, justo, certo e luminoso. Naqueles dias anteriores, mesmo ao contínuo do tempo, claridade e negrume se enfrentavam nos obscuros cantos nas forças prímivas. Terron tinha ao seu lado uma miríade de seres disforme, entre os quais Bermonte era o mais elevado. E Yahweh concebeu ao seu modo 5 arcanjos. Aí vamos ver a história dos arcanjos, que são os anjos mais poderosos. Eram eles Miguel, o príncipe dos anjos, Gabriel, o mestre do fogo, Rafael, a cura de Deus, Uziel, o marechal Deodoro, o dourado, Lúcifer, a estrela da manhã, munidos de espada brilhante. Esses alados combateram a espreita do Pai e, após incontáveis duelos, baniram os seus oponentes do universo comum. Eles expulsaram, na primeira batalha, eles venceram as trevas na primeira batalha. Depois todos eles foram derrotados. Menos Yahweh, que teve que criar Yahushua para vir ao mundo, primeiro para salvar a alma dele e a alma de Adão, dos homens, e depois para julgar aqueles que se uniram às trevas. Houve um fim no primeiro dia. Então isso tudo que eu estou falando aqui foi no primeiro dia da criação, que está no livro está no livro de Gênesis. Vocês acreditam nisso? Porque a gente fica pensando que no primeiro dia era um dia de 24 horas, não era. Ali foram muitos anos. E o tempo para o Pai não corre igual aqui na Terra, tá bom, gente? Aí o tempo não existia, o tempo fora criado quando criou a Terra, aí o tempo foi criado. Vocês entenderam? Então desse que eu falei agora é esse cara aqui, ó, Terron.
Terron é um deus andrógeno. Ele não é homem, Terron não é homem e nem é mulher. Ele é uma energia desfocada, uma energia ruim. Você vê que essas pessoas que estão hoje vivendo, olha para as pessoas que não têm personalidade, que são quase loucas, que estão com a cabeça totalmente pirada, estão trocando tudo. Eles estão fazendo a vontade de Terron. Se é que vocês estão me entendendo. Eu acho que vocês estão me entendendo. Eles estão fazendo a vontade da deusa das águas prímivas. Porque a deusa das águas prímivas, ela só tem um objetivo. Só um objetivo. Destruir tudo que Iarro, com a sua beleza, com a sua bondade, fez. E já começou o processo quando eles conseguiram esse Terron. Esse deus aqui, ó, tá vendo? Esse aqui conseguiu derrubar o campeão. Eu sempre falo isso, pessoal. Você fala de Lúcifer. O Lúcifer era o estrategista. Ele não era o mais forte. Ele era o estrategista. O mais forte era Miguel. Sempre foi Miguel. Porque ele é o da guerra. Ou da batalha. O Miguel, o anjo Miguel. Mas o Lúcifer, quem que vence, pessoal? A força ou a inteligência? Quem vence mais? Quem vence a guerra? Ou a batalha? A força ou a inteligência? Estratégia ou você sair louco para poder atingir? Claro que a estratégia vence. E Lúcifer, estrela da manhã, ele é o estrategista. E esse ser aí, ó, conseguiu fazer com que ele se transformasse em Astarote. História grande, né, pessoal? Ele se transformou em Astarote. Depois vocês pesquisem por aí, façam essa pesquisa. E ele sucumbiu à luz de Lúcifer, abraçou a Lúcifer e gerou um ser infernal. Isso eu vou contar num outro vídeo, numa outra história, porque primeiro você tem que saber quem é o inimigo da humanidade, ó. Olha aí, ó. Olha ele aí, ó, Terron, o inimigo da humanidade. E as pessoas nem ligam, o pessoal tá aí, ó, tá todo mundo andando aí, porque o diabo tá amarrado, o diabo, fogo no diabo, da cabeça aos pés. Tem um inimigo muito maior, perigosíssimo, que ele se disfarça de todos os outros deuses. E ele precisa ser adorado. Ele exige sacrifícios para ser adorado. E o sacrifício é o sangue humano. O sacrifício é o sangue humano. É a destruição da espécie humana. Tanto ele como o Lúcifer odeiam a criação de Iarro chamado homem. E ele é teu inimigo. Ó, ele é teu inimigo. Se você está fazendo a vontade dele, pare. Se você está fazendo a vontade dele, não dela, pare. E ela conta a história para os seus seguidores que ela foi injustiçada pelo nosso pai Iarro. Que o nosso pai Iarro é ditador. Que o nosso pai Iarro é machista. Não existe, gente. Para Iarro, na espiritualidade, não existe feminino de Iarro. Para uma mulher, para Iarro. Não existe. Isso é lenda. Inclusive no livro de Jeremias falam que as pessoas estavam fazendo bolo para a rainha do céu. Vocês já leram essa passagem? Eu não vou mostrar ela agora, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu quero que vocês abram o olho e conheçam Terron, a deusa das águas prímivas. Terron, a deusa das águas prímivas. Vou encerrar esse vídeo com mais uma imagem. Mais uma imagem, né, de tantas outras imagens. Essa imagem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver ela aqui, ó. Essa aqui eu não mostrei para você. Essa aqui é a rainha do mar, Iemanjá. Ela se disfarça, né? O Terron se disfarça. Porque Terron, ele não é mulher nem homem, tá, gente? Ele é mistura. Deixa eu ver aqui, tem uma outra imagem aqui que eu não consegui pegar essa imagem. Essa imagem também é essa. Ah, essa imagem aqui também é boa. Tá vendo aqui essa imagem?
essa imagem, essa situação de um caracol, né? Que todo mundo diz que o Yahweh é igual a um caracol, 3, 6, 9. Isso é tudo fictício, gente, isso é tudo lenda. Yahweh não funciona como o caracol, isso é de Terron, esse ensinamento de Terron, tá? E que vocês tenham isso no seu coração, que vocês saibam que Terron é o seu inimigo e é o nosso inimigo, e ele ou ela está manipulando toda a realidade, porque nós estamos entrando num processo transitório onde esse ser ele irá se manifestar para todos os seres humanos. Aí o mundo vai conhecer quem é o verdadeiro inimigo de Yahweh, porque Lúcifer não é inimigo do Pai, não é inimigo páreo para o Pai. Por isso que nós lemos lá na Bíblia, no livro de João, a batalha do Armagedon. O pessoal pensa que essa batalha vai ser uma batalha humanamente falando, não vai ser não, vai ser a batalha entre matéria e carne, matéria e espírito, e muita gente vai ficar perdida. Porque se falam, as pessoas se falam, por exemplo, o evangélico, se fala em aliens para o evangélico e católico, eles não acreditam, não. Sabia que eles não acreditam? Eles não acreditam. E se eu falar de Terron, aí que eles não acreditam mesmo. Mas eu estou aqui para abrir seus olhos, meus irmãos. Comece a pesquisar agora sobre Terron, o deus ou a deusa das águas primeiras. Um forte abraço para vocês. Fiquem no nosso canal. Que Yahweh abençoe a todos vocês e que esclareçam a vocês. Amanhã nós... Deixa eu colocar aqui na... Amanhã nós iremos ter o nosso encontro, se assim o nosso Pai Yahweh permitir. Queremos que você compareça aqui no Rio de Janeiro, ali no aterro do Flamengo, na praia do Flamengo, no posto 3, às 10 horas da manhã nós estaremos fazendo esse encontro, tá? Um encontro de famílias, onde vamos fazer um piquenique diante do Pai. Claro, se não chover, a gente não vai, tá, gente? Mas se tiver mesmo nublado o tempo, a gente vai, tá? Porque a função nossa não é se reunir, falar de Yahweh e Yahushua e conversar com os irmãos. Deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo, e se você gostou, deixa um joinha, e se tiver dúvida, nos pergunte, e se você quiser pesquisar, pesquise sobre Terron, sobre Astarote, e vocês vão entender muita coisa do que eu estou falando. Forte abraço, fique na paz de Yahushua.